Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Oui? Hoje nós vamos, na nossa leitura, ter Victor Hugo, só. Né? Enorme, incontornável, obrigatório. Victor Hugo. Para nós que amamos a língua francesa, Victor Hugo nos presenteou com tantas obras maravilhosas. Difícil escolher uma para a gente ler e eu poder comentar aqui com vocês, queridos. Eu escolhi uma poesia. Do livro que eu adoro, chamado Les Contemplations, As Contemplações. É um livro muito, muito precioso. As manchetes dos jornais de hoje são 13 de julho. Eles chegaram à horrível constatação que nós temos no nosso país 21 milhões de brasileiros passando fome. É um horror. No século XXI, tantas pessoas passando essas dificuldades. Victor Hugo, por que eu estou falando isso? Porque ele se incomodou muito com isso. Ele foi o homem da época dele, ele foi engajado politicamente, ele foi poeta, romancista, político, ele foi senador, dramaturgo, e ele nos livros dele, Les Misérables, né, uma das obras-primas dele, ele fala justamente desse assunto. Victor Hugo atravessou o século dele. Ele nasceu em 1802 e morreu em 85. Repararam? Ele atravessou o século XIX, um século riquíssimo para se estudar, né? Eu adoro o século XIX. É o século que eu mais gosto de estudar, de comentar com os alunos e ler, né? É o século de Chopin, de Liszt, que nós estamos ouvindo aqui, né? Franz Liszt. Não sei se eles se encontraram, se Victor Hugo encontrou com Liszt, mas Liszt era húngaro. E essa serenada que nós estamos ouvindo, meu Deus do céu. Vocês vejam que século foi esse, né? Século incrível em todos os sentidos. Victor Hugo casou bem jovem com Adèle Fouché, 20 anos. Tiveram 5 filhos. Um nasceu e logo não durou muito. Depois ele teve 2 meninos e 2 meninas. A mais velha era Leopoldina, que era a filha que ele dizia que era a preferida. Não sei, não é certo dizer isso, né? Mas ele dizia que era a preferida dele. Teve 2 meninos, jornalistas, escritores também. O François, ele traduziu Shakespeare para o francês. Só isso. E a Adèle, ela sofreu bastante. Ela tinha depressão e, se vocês quiserem saber mais sobre Adèle Hugo, vejam um filme do François Truffaut chamado Adèle H. Ela tinha problemas mentais. Ela foi atrás de um grande amor, deu tudo errado. Mas ela é uma coisa incrível, isso, né? Porque dos 4 filhos que vingaram, dos 4, ela foi a que morreu mais velha. Ela, inclusive, morreu depois do pai. Ela já morreu no século XX. Bom, vamos entre os livros, né? Como a gente tem Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Derniers Jours d'un Condamné à Mort, que é um livro touchant, O Último Dia de um Condenado à Morte. Ele era contra.
mas ele não viu a pena de morte ser extinta. Só a pena de morte na França só foi extinta com François Mitterrand, em 81. Vocês vejam, ainda tinha guilhotina. Uma coisa assim, impressionante. E les contemplations, les odes, les ballades. É uma obra extensíssima e de muito valor, de extremo valor. A poesia que eu escolhi chama-se Le Mendiant, o mendigo. Sim? Como nós já combinamos. Eu vou ler, depois eu explico, certo? Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte, que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve, attendant solitaire un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai, venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous? Il me dit, je me nomme les pauvres. Je lui pris la main, entrez, brave homme, et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid. Il me parlait et je lui répondais pensif et sans l'entendre. Vos habits sont mouillés, dis-je. Il faut les étendre devant la cheminée. Il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé de verre et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, Sabur, où je voyais des constellations. Em 1802, Victor Hugo nasceu e quando Napoleão era imperador. Aliás, se tornou imperador exatamente no ano que ele nasceu, 1802. E o Victor Hugo morreu já na República. Já era o presidente Jules Grévy, 1885. Certo? Andiamo. Un pauvre homme, como em português. Se eu digo um pobre homem, é um homem infeliz. Se eu digo um homem pobre, de maré descer. Ele não tem mesmo um tostãozinho. Então aqui, o Victor Hugo coloca o adjetivo antes. Un pauvre homme, um pobre homem, um homem infeliz. Passava dans le givre, na geada e no vento. E le vent. Je cognais sur ma vitre, eu bati no vidro, né, da minha casa, para ele. Ele estava fora, reparem, né? Temos aqui uma separação. O narrador, o poeta está dentro e o pobrezinho, morrendo de frio, está lá, na geada e no vento. Eu bati no meu vidro, je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte. Ele parou diante da minha porta, que j'ouvris d'une façon civile, que eu abri de um modo educado, d'une façon civile, educadamente. Les ânes, os asnos, os burrinhos, voltavam do mercado da cidade, revenaient du marché de la ville,
portant les paysans, carregando os camponeses, accroupis sur leurs bas, agachados nas suas bas, são as celas rudimentares em cima dos burrinhos. Aí o poeta reconheceu. C'était le vieux, era o velho, qui vit dans une niche au bas de la montée. Era o velho que mora num nicho. Quer dizer, niche, queridos, é a casinha do cachorro. Então, uma casinha pequenininha, embaixo da subida. Au bas de la montée. E rêve. Então, esse velhinho sonha. Rêve. Attendant, esperando. Solitaire, sozinho. Un rayon du ciel triste, um raio do céu triste. Céu triste porque tá frio, tá cinza, né? Tá chovendo, tá geando. Un liard, então ele também espera, un liard de la terre, um tostãozinho da terra. Um raio do céu triste e um tostãozinho da terra, das pessoas que moram na terra. Tendant les bras pour l'homme, estendendo os braços para o homem, e les joignant pour Dieu, e juntando as mãos para Deus. Je lui criai, eu lhe gritei, venez vous réchauffer un peu, venha se esquentar um pouco. Comment vous nommez-vous, como o senhor se chama? Il me dit, ele me responde, ele me diz, je me nomme le pauvre, eu me chamo o pobre. Nem nome tem, as pessoas me chamam o pobre, abandonado, né? Aqui me faz lembrar o espetacular, o emocionante personagem do livro Les Misérables. O Monseigneur Myriel, quando ele abre a porta para o Jean Valjean, o Jean Valjean vai dizer o nome dele para o Monseigneur. O Monseigneur disse que não me interessa saber o seu nome, não. Aliás, eu já sei o seu nome. Você se chama meu irmão, mon frère. Não é lindo isso? Aqui o poeta falou de outro jeito, né? Ele chamou, perguntou o nome e o velhinho falou, eu me chamo o pobre, le pauvre. Je lui pris la main, eu lhe tomei a mão. Entrez, brave homme, entre, homem de bem, brave homme, entre, homem de bem. Et je lui fis donner une jatte de lait. Eu pedi que lhe dessem uma tigela de leite, une jatte de lait. Mas por que eu estou falando que pedi? Porque je lui fis donner, eu fiz com que lhe dessem, não fui eu que dei. Então alguém em casa, um empregado, eu pedi que servissem esse senhor. Le vieillard, o velhinho, grelottait, tiritava de frio. Il me parlait, ele me falava, je lui répondais, eu lhe respondia. Pensif, pensativo, eu, o poeta, estou pensativo. E sem ouvi-lo. Isso aqui, quando eu li essa poesia uma vez, eu fiquei pensando, foi falta de respeito do poeta. Poxa, o velhinho estava falando com ele e ele não estava nem prestando atenção no que o velhinho dizia. Eu acho que entendi, Vitinho. Ele olhava para o senhor velhinho, né, tiritando de frio, todo molhado, né? E ele não estava nem ouvindo o que o velho dizia, porque ele estava penalizado completamente com aquela situação desse velhinho. Chegando no final da vida, sendo o pobre, a pessoa que é nomeada assim, né? Ele se nomeia assim. E eu acho que é isso que o Victor Hugo quis dizer. Eu lhe respondia, pensativo e sem ouvi-lo, e falei para ele, vos habits sont mouillés, as roupas do senhor estão molhadas. Dija, il faut les étendre, é preciso o senhor estendê-las, devant la cheminée, em frente da lareira, para o calor da lareira secar. E dito e feito, o velhinho fez isso. Ele s'approcha du feu, ele se aproximou do fogo. Son manteau, o manteau dele, se é que podia se chamar ainda assim, tout manger de ver, todo comido de vermes, de traças,
todo esburacado. E jadis bleu, antigamente esse manteau foi azul, e jadis bleu, étalé, estendido largement sur la chaude fournaise, sobre a fornalha quente. Piqué, então esse manteau estava picado, de 1000 trous, de 1000 buracos, par la lueur de braise, picado de 1000 trous, 1000 buraquinhos, né? Par la lueur de braise, couvrait l'âtre. Ele estava cobrindo o âtre. Âtre é a fornalha, é o lugar exatamente onde queimam, onde a madeira está queimando, né? É o lugar exatamente onde se faz o fogo. Isso é o âtre, que em português é fornalha também. Então, quando a luz da brasa iluminou o manteau todo furadinho, o poeta disse que parecia um céu negro estrelado, um ciel noir étoilé, estrelado. Pensem, é lindo. Na realidade é uma tristeza absurda, né? Nesse frio gostoso, né? Imagina, não é o frio nosso, que é meio sem vergonhinha. Mas o frio de lá, né? Que é -0, Então o velhinho, na hora que ele estendeu o manteau todo furadinho, a luz de trás dos carvões, né? Iluminou e parecia um céu negro estrelado. E, pendant qu'il séchait ce haillon désolé, atenção, enquanto ele secava este farrapo desolado, na verdade, desolado, devastado, não é bem o farrapo, é o próprio velhinho, né? Isso se lembra? Se chama sinédoque. D'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières. De onde, desse farrapo, desse haillon, escorriam la pluie, a chuva, et l'eau des fondrières, e a água dos pântanos, que ele veio andando, né? Então molhou embaixo, a água da chuva molhou em cima, a água dos pântanos embaixo. Uó, né? Je songeais, eu pensava, que cet homme était plein de prières, que este homem estava cheio de preces. Esse homem rezava muito, pedia muito. E je regardais, sourd de novo, a ce que nous disions, e eu olhava, surdo ao que nós dizíamos, não ouvindo o que nós dizíamos. E je regardais sa bure, eu olhava, bure, queridos, é um tecido grosso com o qual se faz batina de padre. Em português é burel, mas se eu dissesse burel, vocês não é uma palavra que a gente usa, né? Então é um algodão grosso. Ele olhava isso, né? Sa bure, où je voyais des constellations, onde eu via constelações. Lembra que eu falei para vocês a luz das brasas, né? Gostaram? É triste, muito bem escrito. E é assim... pessoas assim, como a que nós estamos falando, né? Desse século abençoado, que é o século XIX. Vejam só, um século que produz Chopin, Liszt, Baudelaire, Victor Hugo, Chateaubriand. Aliás, Victor Hugo, quando era jovem, ele dizia: je serai Chateaubriand en personne, ou nada, ou rien. Ou eu serei Chateaubriand, quando eu crescer, eu não vou ser nada. Ele foi mais. Então, que produziu Lamartine, Chateaubriand, Paul Verlaine, meu amor, Rimbaud, meu amor. Né? Pensa, assim... pessoas que tinham ligação direta lá em cima. Porque não é qualquer um que escreve um poema desse. Por mais que nós vejamos a pobreza, como hoje, né, quando você recebe o jornal e você
ver estampado isso. Meu Deus, 21 milhões de pessoas no seu país. Ah, mas Ângela, é um continente, o Brasil, não interessa. Não interessa. É gente demais. É gente demais. Bom, queridos, do meu coração, obrigada por compartilhar esses momentos para sair um pouco da realidade e poder entrar na língua francesa, na poesia, na leitura, né, que nos salva. A arte nos salva. Esse é um clichê, mas que é muito verdadeiro. Tchau, queridos. Espero que tenham gostado.